Muito bem, gente. Espero que todos estejam bem. Feliz ano novo para você que eu não vi ainda, né? Você que esteve aqui pela manhã, já pude dar este feliz ano novo. Vamos ter uma oração? Convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua fronte e orar comigo. Pai, nós estamos na Tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia. O Senhor até este momento tem já falado aos nossos corações, ó Deus, através dos textos, das músicas, de tudo aquilo que está sendo feito para a honra e para a glória do Teu nome. Mas neste momento, Senhor, nós também queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua palavra. E quero te pedir, Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração e derrame do Teu amor. Que a Sua palavra possa penetrar profundamente em nós, nos trazermos ao arrependimento e termos uma verdadeira experiência com Cristo Jesus e com a ação do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nessa manhã, nós começamos uma nova série que ela está baseada em uma carta, que é a primeira carta do evangelista João, né? Vocês sabem que essa carta provavelmente foi escrita, melhor dizendo, para as igrejas da Ásia Menor. Então é aquilo que nós chamamos, dentro da teologia, da cartas pastorais, né? Então João, ele é um dos grandes pastores da igreja primitiva, ou da igreja do primeiro século, mas também nós aproveitamos um assunto do momento. Se você é fã de streaming, né? Se você tem aí na sua casa Netflix, HBO+, Disney Plus e tantos outros meios de streaming, a Netflix lançou um filme chamado Não Olhe para Cima. Não Olhe para Cima. E a nossa série, ela está fazendo um contraponto às ideias deste filme, baseado principalmente, não no filme, mas na carta de 1 João. E a nossa série é Olhe para Cima, vivendo na Terra com perspectivas eternas. Vivendo na Terra com perspectivas eternas. Por que nós estamos vivendo na Terra? E aqui é a primeira lição, talvez, que você deva aprender. Jesus, ele nos salva, e ele nos salva para uma realidade presente. A salvação, ela começa em uma realidade presente. Ela não é somente uma realidade eterna. Então, nós somos salvos para este presente momento fazermos diferença. No entanto, as nossas perspectivas, o nosso coração não pode ser nutrido com as perspectivas terrenas. O nosso coração, ele precisa ser nutrido com as perspectivas eternas. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na projeção 1 João capítulo 2, versos de 3 a 11. 1 João capítulo 2, versos de 3 a 11. Vou tentar hoje corrigir o erro da pregação de manhã. Primeiro, eu dei a introdução de manhã e como a introdução ficou longa, eu fui ler o texto aos 45 do segundo tempo. Agora eu vou ler o texto, vou dar a introdução e vou ver aonde chega esse negócio. Então, abra aí o seu texto, a sua Bíblia, ou acompanhe na projeção, você que está com a gente pela internet, no texto de 1 João, capítulo 2, versos de 3 a 11. Hoje pela manhã, se você perdeu, se você não estava por aqui, você já pode acessar nas nossas redes sociais, está lá o sermão, o primeiro sermão da série, que é em 1 João, capítulo 1, versos de 5 até o 2:2. Capítulo 1, capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 2. Vamos lá? Abriu aí, encontrou o texto? Então diz o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado.
Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço, não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Bom, deixa eu voltar aqui a uma coisa que nós fizemos pela manhã, só para refrescar a memória de vocês. Como um grande amigo meu diz, nós precisamos sempre repetir as lições, porque a nossa memória falha. Então, pela manhã eu fiz 5 observações sobre o texto, sobre o filme Não Olhe para Trás. E a primeira observação que eu fiz sobre o filme é sobre o gênero escolhido pelos seus autores e produtores do filme. É uma sátira ou comédia. Com esta opção, a linguagem é mais acessível, não é diretamente ofensiva e faz com que os tipos representativos fiquem mais claros e palatáveis. O que eu quero dizer com isso? É que quando você ouve a história sendo contada em forma de comédia, você consegue assimilar melhor os tipos representativos de cada personagem. Cada personagem do filme, Não Olhe para Cima, tem um paralelo com alguns personagens da nossa realidade. Se você é frequentador de redes sociais, assim que o filme saiu, algumas vertentes políticas olharam para o filme e fizeram o quê? Fizeram seus paralelos. Então perceba, porque é uma comédia, as pessoas conseguem fazer esses paralelos melhores. E histórias cativam, e histórias passam lições. Nós já sabemos disso. Tanto sabemos disso que nós percebemos que Jesus, ele faz exatamente isso quando faz o quê? Conta parábolas. Quando Jesus conta parábolas, o que ele está fazendo? Ele não tem a tecnologia da 7ª arte, como dos cinemas, mas ele está tocando o coração das pessoas com histórias. Uma segunda observação que eu fiz com vocês a respeito do filme é que o filme, apesar de ser uma comédia, é uma crítica politizada sobre fake news, política, religião, relacionamentos, integridade, capitalismo e o negacionismo. Tudo isso existe nesse filme. Essa crítica, ela é política. E deixa eu dizer para vocês, se você for assistir esse filme, e se você for alguém com um viés mais de centro-direita, você vai ficar com raiva do filme. Porque o filme, ele é um filme de, talvez, centro, quase que a extrema esquerda. Mas é um filme politizado para uma categoria mais progressista da nossa sociedade. Mas você pode assistir sem medo nenhum, os atores são excelentes, o filme é uma excelente produção, mas você precisa perceber essa realidade. Por quê? Porque a realidade de fake news que nós vemos nesse filme é a realidade progressista que diz o que é fake news. Eles querem rotular o que é fake news a partir da visão deles. A partir da cosmovisão progressista, ou melhor, se você prefere a esquerda, a cosmovisão da esquerda, eles vão dizer o que é política, o que é religião, o que são relacionamentos, o que é integridade, o quanto o capitalismo faz mal para o nosso mundo e que todos à direita são negacionistas. Isso está patente na história do filme. Uma terceira observação é que fica evidente o pessimismo nihilista pós-moderno e a ausência dos fundamentos. É óbvio a inexistência do arquê, o aristotelismo, ponto de partida. E aqui eu gostaria de colocar alguns conceitos filosóficos para vocês. E do telos, o objetivo, a finalidade, o destino. Não temos nesse filme a jornada do herói. Ninguém neste filme
como as grandes histórias de Hollywood, não existe um herói. Você não tem alguém que tenha a redenção nesse filme. Alguns personagens chegam perto, mas eles não atingem a redenção. Eles não morrem por ninguém. Eles não se sacrificam para que a humanidade sobreviva. Eles simplesmente olham para si mesmos. Uma outra coisa muito importante é que este filme, por não ter fundamentos, ele não tem um ponto de partida. Ele não tem um ponto de partida. A história é uma história do acaso. Se você não tem um ponto de partida, você não tem o quê? Um destino. E isso, dentro da espiritualidade cristã, é altamente complicado. E por que é altamente complicado isso dentro da espiritualidade cristã? Porque dentro da espiritualidade cristã, nós temos um ponto de partida. Dentro da espiritualidade cristã, nós temos um final da história. Então, quando nós olhamos uma narrativa, uma história, aonde está destituída dos fundamentos, e se a sua cosmovisão é cristã, você acha que aquela história não tem pé nem cabeça. Ela fica como uma história do acaso, jogada ao acaso, para o acaso. Uma quarta observação é que, apesar do conhecimento científico e de possíveis meios para impedir a catástrofe mundial, porque o filme é sobre isso, é sobre o fim do mundo, a humanidade é subjugada pela ambição de alguns em detrimento da verdade e do bem-estar da maioria. A ambição é camuflada pelo discurso da prosperidade mundial e da erradicação da pobreza. Então, como que as pessoas camuflam o seu discurso? Não, tudo o que nós estamos fazendo aqui é para a erradicação da pobreza. Tudo o que nós estamos fazendo aqui é para a criação de novos empregos. E com novos empregos, as pessoas terão o bem-estar social. Nós vamos ver isso, muito disso, este ano de 2022. Nós vamos ver discursos camuflados dentro da política brasileira. E já começou. Alguns candidatos já estão falando do quê? De erradicação da pobreza no Brasil. Deixa eu perguntar para você. Isso é possível? Se você é um cristão comprometido com a palavra, você sabe que, em primeiro lugar, nós lutamos para diminuir o mal-estar social. Mas nós sabemos que dificilmente nós vamos erradicar o mal-estar social. Nós vamos amenizar o mal-estar social com ações de misericórdia, de amor, e fazendo boas ações ou boas obras, como você preferir, para aqueles que mais necessitam. Mas você sabe que, por causa da nossa natureza caída, a erradicação total da pobreza é praticamente impossível. Mas veja só, alguns políticos, alguns possíveis candidatos já chegam dizendo: eu vou lutar pela erradicação da pobreza no Brasil. O Brasil não vai ter mais pobre. Perceba, camuflagem. O discurso é um discurso de poder. A quinta e última observação. Apesar de toda a crítica a uma esperança vã religiosamente científica, em momentos decisivos do filme, se percebe a necessidade de comunhão e oração. Principalmente no final do filme. Então aqui eu vou te dar o spoiler do filme. No final do filme, as pessoas estão reunidas a uma mesa e elas estão conversando, lembrando de histórias, tendo comunhão, e em algum momento alguém para e fala assim: olha, será que nós não poderíamos fazer uma prece? Essa ocasião pede um momento de oração. E como não é um filme com muita religiosidade, eles ficam um olhando para o outro, até que um dos personagens diz: não, eu sei fazer uma prece. E ele faz uma prece assim, até que muito crente para o ambiente, para a narrativa desse filme. A questão, então, veja só, é que apesar de uma narrativa que se nega à religiosidade,
Ao final de tudo, o que você tem? O ethos religioso. O ethos religioso está presente. Por mais que nós neguemos, ou por mais que a nossa cultura secular diga, não, a religião não tem uma justificativa para o mal que aflige a nossa sociedade. Ao final, quando você não tem mais perspectiva nenhuma, o que te sobra é a oração. E é o que acontece, por incrível que pareça, neste filme. Percebemos com isso a busca velada por uma salvação ou redenção para além desta vida que conhecemos, já que nem a religião e nem a ciência o fizeram na narrativa do filme. Todo mundo precisa de um Salvador. E sabe o que João está dizendo na sua primeira carta? Principalmente até a metade da primeira carta de João, ele está falando sobre a experiência com um Salvador. Se o mundo precisa de um Salvador, João está dizendo o seguinte: eu vou apresentar a vocês este Salvador. E veja só, a nossa grande ideia hoje é a seguinte: os verdadeiros seguidores de Jesus têm a certeza de sua salvação porque o conhecem, o amam e obedecem. Essas são três características daqueles que conhecem, daqueles que serão salvos em Cristo Jesus. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, conhecem Cristo Jesus, o amam e o obedecem. Bom, deixa eu voltar para vocês, para o texto que nós estamos lendo, e nós lemos nesse texto um teste triplo para testar a maturidade dos discípulos de Cristo. Veja só, primeiro, eu acredito nas coisas certas sobre Jesus. Podemos chamar isso de teologia. E principalmente hoje de manhã nós trabalhamos essa ideia. O que de fato você acredita a respeito de Cristo Jesus? Isso nós chamamos do teste da teologia. Bom, e hoje à noite nós vamos trabalhar a questão 2 e a questão 3. Eu conheço os mandamentos de Deus, este é o teste moral. Eu amo ao meu próximo, este é o teste ético. Então hoje, diante do texto que nós lemos, nós vamos trabalhar duas questões. O nosso teste moral, o quanto nós estamos comprometidos com os mandamentos, e o nosso teste ético, o quanto nós estamos comprometidos com o amor ao próximo. Veja só, o pastor batista norte-americano Eden Rogers, ele vai dizer o seguinte: estude a Bíblia para saber sobre Deus. Conheça a Bíblia para realmente... Obedeça a Bíblia para realmente conhecer a Deus. Existe uma grande diferença entre você estudar a palavra de Deus e você obedecer a palavra de Deus. Parece que não. Sabe qual é o grande problema da religiosidade brasileira? Principalmente nos meios reformados. Nós estudamos demais as Sagradas Escrituras. Sério. Olha só, nossa comunidade, uma modesta comunidade com uma modesta escola dominical. Nós temos uma classe de teologia sistemática onde se estuda o Catecismo de Heidelberg. Quantas igrejas, algumas têm, eu sei disso, mas quantas igrejas você tem uma classe de teologia sistemática que estuda o Catecismo de Heidelberg? Poucas. Mas aqui nós temos. Então, se você quer participar de uma igreja e está na internet, você pode frequentar aqui a nossa igreja. Deixa eu fazer o nosso jabá aqui, né? Porque a gente não pode perder a oportunidade. Mas nós temos uma outra classe também de teologia bíblica. Que eles estão estudando o quê? Romanos.
Deixa eu perguntar para vocês, existe carta entre as cartas do Novo Testamento mais difícil que Romanos? Eu vou dizer para vocês que é a carta que eu evito pregar, porque os assuntos são complicados. E olha que a minha área é teologia bíblica e a minha especialização é em pregação. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas quando eu olho para Romanos, eu falo, meu Deus, mas aqui nós temos o presbítero Fábio que está com uma classe desbravando Romanos. Então, veja só, não é por falta de estudo. Não é por falta de estudo. Agora, se você falar assim, mas eu não tenho tempo para frequentar uma escola dominical, você pode acessar livremente na internet bons teólogos. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e outros. Eu vou falar dos nossos, né? Vou falar dos nossos aqui, para a gente não ter problemas com a nossa denominação. Mas olha só, você tem bons teólogos da nossa denominação com muito conteúdo na internet, livre e gratuito para você acessar e estudar. Ou seja, o problema nosso hoje, dentro de uma comunidade cristã, ou dentro da nossa sociedade cristã, não é por falta de conhecimento. Você tem conhecimento a rodo. A rodo. Nossa igreja, que é uma igreja modesta, ela tem um canal no YouTube com acessos, com os nossos conteúdos. O fato é, não falta base para estudo. Pergunta, o que nos falta então? O que tem faltado para nós? E o Adrian Rogers responde, obedecer. Você lê e você lê as Escrituras. A pergunta é, você obedece às Escrituras? Existe uma diferença entre você ler, estudar e obedecer. Agora veja, João vai trabalhar exatamente isso. Então, vamos por partes. Primeiro, obedeça os mandamentos de Cristo e desfrute da salvação. Como isso acontece? Da seguinte maneira. Quando você obedece os mandamentos, você saberá que o conhece. 1 João capítulo 2, versos 3 e 4, diz o seguinte, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. De novo, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Algumas considerações antes da gente aprofundar nesse texto. Para você entender, o que é a verdade nas Sagradas Escrituras? A verdade nas Sagradas Escrituras, principalmente no Evangelho de João e nas cartas de João, é um conceito ou uma pessoa? O que vocês acham? A verdade no Evangelho de João é um conceito filosófico? Ou a verdade no Evangelho de João e nas cartas de João é uma pessoa? Então eu vou dizer, se você lê o Evangelho de João e se você lê todas as cartas do apóstolo João, se você lê o livro de Apocalipse, também escrito pelo apóstolo João, você vai perceber uma única verdade, que essa verdade que ele fala não é um conceito abstrato e filosófico. A verdade que ele fala é uma pessoa. E a pessoa de Jesus. Então, o que João está construindo? A seguinte ideia teológica.
Se a verdade é uma pessoa, que é Jesus, e a sua vida é uma mentira, e o pai da mentira é o diabo, a quem você pertence? Essa é a verdade teológica que João está construindo. Agora, veja só. Ele vai dizer o seguinte, e o foco do nosso versículo é esse: obedecemos, né? Se você está com a revista e atualizada, a revista atualizada, infelizmente, agora eu vou dizer aqui para aqueles que adoram a revista atualizada, infelizmente a revista atualizada, os tradutores da revista atualizada vacilaram aqui. Por quê? Porque eles colocaram a palavra guardar. E existe uma grande diferença entre você guardar e obedecer. Então eu vou dizer para vocês, se você é um leitor voraz da revista atualizada, pode continuar lendo a revista atualizada que você vai para o céu. Não fique preocupado com isso. Mas dá uma anotação e põe assim, a melhor tradução para essa palavra do grego, que é guardar, é obedecer. Por quê? Porque a palavra guardar transmite uma ideia equivocada, pois guardar comunica a ideia de algo individual, não testemunhal. Então eu guardo os mandamentos para quem? Para quem que eu estou guardando os mandamentos? Na nossa ideia, da nossa sociedade, esse guardar os mandamentos é para mim. Eu guardo para o meu próprio eu. Então eu leio, eu estudo e eu guardo. Eu leio, eu estudo, eu guardo. E você acaba sendo uma grande esponja teológica. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e só para você. O seu conhecimento não é compartilhado. O seu conhecimento é só para você. Você vem 20, 30, 40, 50, 125 anos na igreja, mas todo o conhecimento que você tem a respeito da pessoa de Jesus é só para você. É só para você. Você nunca compartilhou essa verdade com ninguém. Você estuda, 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 ouve, 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 mas isso funciona para quem? Só para você. Por quê? Porque você guardou, você foi ensinado a pensar que você precisa guardar. Mas o texto bíblico está dizendo que você precisa compartilhar. Você precisa obedecer. E a diferença está aqui. A diferença está que a melhor tradução é obediência, pois a obediência é o exercício explícito de algo que tocou e transformou o seu coração. Então veja só, eu só consigo redimensionar a minha vida com algo que impacta o meu coração de tal maneira que muda a minha cosmovisão, a forma com que eu enxergo as coisas. Não é verdade? Você só consegue largar, abrir mão de algo que você ama, porque você encontrou algo que você ama muito mais. Muito mais. Você não troca amores. O nosso coração não foi feito para trocar amores de maneira descartável. A nossa sociedade tenta fazer isso com a gente, mas o nosso coração não foi feito para isso. O nosso coração foi feito para permanecer. A nossa estrutura foi feita para permanecer nos lugares, com as pessoas. Tanto que uma das dores, das maiores dores que nós temos, é quando nós perdemos o quê? Pessoas que amamos. Não é verdade? Aquela dor que alguém foi arrancado de você. Porque a sua natureza é de permanecer. A nossa sociedade não, a nossa sociedade vai dizer que nós temos relacionamentos descartáveis, mas as Sagradas Escrituras e a espiritualidade cristã vai dizer não, nós não temos relacionamentos, os relacionamentos não são descartáveis. Nós fomos feitos para permanecer, e uma das formas da gente permanecer com Cristo Jesus é obedecendo Ele. É uma forma testemunhal, é um exercício explícito daquilo que você crê. Veja, ainda o texto vai nos levar para as seguintes colocações.
Segundo a lógica desenvolvida por João, a obediência é um meio de conhecimento de toda a beleza, glória e majestade do Evangelho. Então, toda vez que você vai obedecendo, você vai desenvolvendo o seu conhecimento a respeito de Cristo Jesus e da glória do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é algo vivencial. Eu preciso vivenciar o Evangelho. Mas como que eu vivencio o Evangelho? Obedecendo. Eu ouço e faço. Eu ouço e faço. Eu ouço e faço. Jesus não fez assim com seus discípulos? Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Pergunta, Jesus poderia ter multiplicado os pães e peixes, distribuído os pães e peixes sem a ajuda dos discípulos? Poderia. Mas o que Jesus faz? Jesus abençoa os pães e peixes, dá para os seus discípulos e diz assim, ó, agora vocês vão e distribuam. A pergunta é, por que Jesus faz isso? Para ensinar os seus discípulos a respeito da fé e do milagre. Por quê? Porque a fé cristã é uma experiência. Quando Jesus faz a dispensação, quando Jesus faz o envio, principalmente no Evangelho de Mateus, Jesus envia os seus discípulos para as cidades da Galileia. Quando Jesus faz esse movimento, ele fala, vocês vão, vocês entrem nas casas, saúdam, deem a paz, curem os enfermos, preguem o Evangelho, digam que o reino de Deus está chegando. E quando Jesus faz isso, ele faz isso por quê? Porque ele quer que os seus discípulos experimentem do Evangelho. Veja só, quando os discípulos voltam, diz o texto bíblico que eles voltam como? Tremendamente alegres. Alegres por quê? Porque eles expulsaram demônios, porque eles experimentaram a cura de pessoas, porque eles viram o reino de Deus abrindo-se diante deles. É verdade que depois Jesus diz, olha, vocês ficam alegres com isso, mas o melhor é vocês estarem com o nome escrito no livro da vida, né? Mas perceba, a realidade do Evangelho é uma realidade de experiência. Agora, vem com a gente aqui. Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa? Pedindo a cura dessa pessoa? Vocês sabem assim, que eu sou um pastor tradicional. Eu até me visto como um pastor tradicional. Então vocês não podem dizer que eu não sou um pastor tradicional. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As nossas orações são covardes. Porque nós fazemos assim. Senhor, nós estamos com um problema aqui, mas seja feita a sua vontade. Pergunta. Jesus nos ensinou a orar assim? Somente assim? Os Salmos nos ensinam a orar assim? Qual que é a tradição de oração da espiritualidade cristã? É os Salmos. Não é? E você vê nos Salmos sendo orados dessa forma? De maneira covarde? Ou você vê o salmista pedindo aquilo que aflige o coração dele? Uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Um princípio é você pedir aquilo que aflige o seu coração. Então, o que aflige o meu coração é a dor, é a ausência, é o medo, é a ansiedade, é a falta de grana, seja lá o que for que aflige o seu coração. Uma coisa é você chegar diante de Deus com as suas aflições, de maneira humilde, e pedir para que Deus te auxilie na solução desses problemas com a sabedoria dos céus. A outra coisa é você chegar diante do Rei dos Reis e determinar que Ele te ajude.
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você expor os seus pedidos de maneira honesta e sem medo diante de Deus. Sabe por que os salmistas, eles tinham êxito nas suas orações? E o êxito não tem a ver com conseguir as coisas que eles queriam. O êxito tem a ver com ouvir a resposta que Deus tem para eles. O êxito pode ser um sim ou um não de Deus. Mas eles têm êxito em ouvir a voz de Deus porque eles não têm medo de pedir aquilo que está no coração deles. Mas a pergunta é, como nós fazemos isso? Hoje pela manhã eu perguntei à comunidade, e alguns estavam aqui. Eu falei assim, você crê que a palavra de Deus é infalível? Nós falamos, né? Desculpa. Primeira coisa, eu perguntei, você crê que a palavra de Deus é inerrante? A segunda coisa que eu perguntei para vocês creem que a palavra de Deus, ela não é somente inerrante, ou seja, ela não contém erros, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo? Mas eu esqueci de perguntar uma coisa para vocês de manhã. Eu estou perguntando agora. Vocês creem que a palavra de Deus é infalível? Ela não falha. Que as promessas que estão nas Sagradas Escrituras a respeito dos filhos de Deus são todas elas verdades? Vocês creem nisso? Então por que você ora como um covarde? Porque se eu creio naquelas promessas, eu vou orar com reverência, humildade, mas não como um covarde. Porque tem diferença, você ser humilde e você ser um covarde. O grande problema da nossa cultura é que a gente acha que os covardes são humildes. Então você ora como um covarde diante de Deus e não como humilde diante dele. Perceberam a relação? Mas a gente constrói a nossa espiritualidade de maneira equivocada. E João está dizendo, olha, vocês precisam obedecer aquilo que está nas Sagradas Escrituras. E uma quarta é obedecer a Cristo não é um fardo. É a resposta natural do discípulo ao que Cristo fez por ele na cruz. Então veja só, quando eu me encontro com essa realidade de ser um discípulo de Cristo Jesus, obedecê-lo não se torna um fardo. Não quer dizer que é um desafio. Obedecer a Cristo é um desafio. Porque vai contra a minha natureza. Mas obedecer a Cristo não pode ser um fardo. Porque os meus amores, porque os sentimentos do meu coração foram redirecionados para a cruz. Agora, se você acha que obedecer a Cristo Jesus é um fardo, eu peço para você hoje dar um passo para trás na sua espiritualidade e fazer uma reflexão profunda do seu cristianismo. E pedir auxílio ao Espírito Santo para uma conversão. Se você acha que isso é um fardo. Porque, para mim, o cristianismo, ele é algo que me tira da zona de conforto, ele é um desafio. E nós precisamos de desafios para crescer. No entanto, eu olho para cada desafio como uma resposta de amor àquilo que Cristo Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Veja, uma segunda realidade. Ou melhor, Bonhoeffer vai dizer o seguinte: só quem crê é obediente. Só quem é obediente acredita. Perceba, a experiência de você crer te leva à obediência. A obediência faz com que você cresça na sua fé. Agora veja só, quando você obedece os mandamentos de Cristo Jesus, você conhecerá o seu amor de maneira perfeita. Veja o que diz o verso 5 do texto que nós estamos lendo. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Veja, se alguém obedece a sua palavra,
Nele, verdadeiramente, o amor de Deus está o quê? Aperfeiçoado. Olha só, a frase amor de Deus, nesse contexto aqui, indica que o nosso amor por Deus, à medida que obedecemos a Deus de forma consciente, guardando cuidadosamente a sua palavra, nosso amor por Deus cresce e é levado à maturidade e à plenitude. Então, cada vez que eu obedeço, eu vou crescendo. Isso fica evidente em 1 João capítulo 4, versos 12, 17 e 18, quando diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor está aperfeiçoado em nós. Veja só, mais uma vez, João está usando a mesma ideia de você permanecer, de você amar e de você caminhar para ser aperfeiçoado. Verso 17, desta forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Nós crescemos em maturidade e parecemos como Cristo Jesus. Verso 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo pressupõe o quê? Castigo. Aquele que tem medo não está o quê? Aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não é alguém maduro. É o que João está dizendo aqui. Ao guardar e obedecer a sua palavra, meu amor por Jesus, ele cresce, amadurece e é levado ao seu objetivo pretendido, que é a glorificação de Deus através da minha pessoa, da sua pessoa. Aqui está a beleza de tudo que nós acreditamos, de tudo que é o Evangelho. Você precisa entender essa realidade. Nós somos chamados à maturidade em Cristo Jesus. Todos os discípulos, todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, elas não devem ficar para trás dessa realidade. Todos nós somos chamados a uma experiência de maturidade em Cristo Jesus. É verdade que cada um aqui com diferentes dons, exercendo diferentes dons dentro do corpo de Cristo, mas você é chamado a essa experiência de crescimento. Terceiro, obedeça aos mandamentos de Cristo e você saberá que está permanecendo em Cristo. 1 João, capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Veja só, quando Deus nos salvou, ele não nos salvou simplesmente para nos levar para o céu. Ele nos salvou para que pudéssemos ser conformados à imagem perfeita de Cristo Jesus, para que nos tornássemos semelhantes ao nosso Salvador e testemunhas vivas do poder e da graça de Deus. Por que Deus nos salva? E aqui está mais uma compreensão errada que nós temos dentro da fé evangélica. Nós sempre achamos que a salvação é algo que nós experimentamos aonde? Na eternidade. Nós sempre relacionamos a salvação como algo que vai ser experimentado lá no futuro, ou na nossa morte. Ele morreu em Jesus, está salvo. Isso é uma verdade, mas é meia verdade, é meio evangelho. A verdade que o Evangelho nos ensina é que a salvação em Cristo Jesus, ela é vivenciada e experimentada agora, neste momento da história. Deus te chamou para ser salvo agora. Deus te chamou para ser sal e luz agora. Deus te chamou para ter vida e abundância agora. Todas essas experiências do reino de Deus, elas são vivenciadas agora, mas plenamente vivenciadas no futuro. Mas eu não sei por quê a gente gosta de só colocar essa experiência de salvação para o futuro. Veja só, nos evangelhos, Jesus encontra os pecadores. Quando Jesus encontra os pecadores, algumas das palavras que Jesus fala, a tua fé te salvou. O verbo está em que tempo?
Vai, pode chutar, porque eu sei que está no grego. O verbo está em que tempo? A sua fé te salvou aonde? Na história. É o auristo, no passado. Porque essa é a salvação de Cristo Jesus. Essa salvação, ela acontece na sua história. Ela não acontece lá no futuro, longínquo. Não, ela aconteceu agora, ela aconteceu lá no passado. Quando Cristo Jesus morreu na cruz por você, ela aconteceu em toda a história. Em toda a história. Mas a gente vive insistindo de que a salvação em Cristo Jesus é simplesmente para o futuro. Então, nós não experimentamos aquilo que Paulo vai experimentar em Romanos capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos chamados para sermos como quem? Como Jesus. Agora veja uma coisa. Qual é a régua de corte dos evangelhos para as pessoas? Você deve ser nada mais e nada menos como quem? Vamos, gente, pode me ajudar. Eu tô com a minha mente hoje não está... Eu acho que eu gastei toda a minha empolgação hoje de manhã e eu estou precisando da ajuda de vocês nessa noite. Qual é a régua de corte dos evangelhos para os discípulos? Com quem nós devemos ser parecidos? Como Davi? Você quer ser parecido como Davi? Você deseja ser parecido como o homem segundo o coração de Deus? Que adulterou, que matou, que teve as suas mãos cheias de sangue? Com quem você quer ser parecido? Com quem a Bíblia chama para você ser parecido? Com Jesus. Qual é a régua de corte, então, com quem você deve ser parecido? Com Jesus. Você não deve ser parecido com nenhum outro herói das Sagradas Escrituras. Nenhum outro herói das Sagradas Escrituras merece a sua atenção. Agora veja só o que nós fazemos, muitas vezes, por culpa de maus pregadores. Você precisa ter o coração de Davi. Você precisa ter a coragem de Neemias. Você precisa ter a fé de Moisés. Não é isso que a gente ouve por aí? Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Existe alguém mais corajoso que Jesus nas Escrituras? Existe alguém com um padrão de fé maior do que Jesus nas Escrituras? Existe alguém mais estratégico do que Jesus nas Escrituras? Existe um melhor exemplo do que Jesus nas Escrituras? E sabe por que Deus nos mandou Jesus? Como homem encarnado. E aqui está algo que nós estamos batendo na nossa igreja hoje, nesse final de ano, e vocês são testemunhas disso. Na doutrina da encarnação. Por que Deus, o Pai, manda Jesus como um homem encarnado? Para você ter um exemplo de como você deve ser. Por isso. Quer alguém de maior integridade? Porque a gente prega, seja íntegro como José. Quem é mais íntegro? José ou Jesus? Quem é? Está percebendo? Então, olha só como a gente falha muitas vezes, né? Diante dessa realidade da nossa espiritualidade.
Bom, veja só, a segunda parte do nosso sermão dessa noite. Amem-se uns aos outros e caminhem na luz da salvação. O amor de Deus como uma marca histórica. E aqui eu gostaria que você parasse e pensasse o seguinte. Uma das coisas que nós, como comunidade cristã, mais falamos é sobre amor. Mas é uma das maiores hipocrisias da face da terra. Nós falamos de amor, mas quando nós nos reunimos, nós falamos mal das pessoas. Então, essa é uma verdade. Nós precisamos lidar com as verdades. Para corrigir o nosso coração, não dá para mentir. Nós falamos hoje de manhã sobre mentirmos para nós mesmos. Então, se você deseja corrigir o seu coração, você precisa lidar com aquilo que você de fato é, com a sua verdade. Agora, perceba uma coisa. 1 João capítulo 2, verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. E daí, João está falando do quê? João está falando aqui, principalmente de Levíticos capítulo 19, verso 18, que diz o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém de seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Perceba, amar o próximo como a si mesmo não é uma invenção de Jesus. É uma invenção da Trindade. Porque aqui em Levíticos é a Trindade atuando. Então veja só, essa é a palavra da Trindade. Do Deus Todo-Poderoso. Perceba como muitas vezes nós conhecemos pouco as Sagradas Escrituras. Jesus ele está aplicando plenamente isso no Novo Testamento. Mas amar o seu próximo como a si mesmo já existia desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo é amplificando essa verdade. Veja João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Mas o que é esse novo mandamento aqui então? Não está em Levíticos? Ame o seu próximo? Mas agora Jesus está falando que está dando um novo mandamento lhes dou. Como eu, agora veja, o que é novo aqui? O exemplo. Eles não tinham, na antiga aliança, o exemplo. Como eu amo. Os caras perguntavam, como que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Eles não tinham um exemplo. Eles olhavam e achavam que eles deviam fazer do jeito que eles achavam. E isso tanto é verdade que você tem várias interpretações rabínicas do como amar o próximo como a si mesmo. E nenhuma chega à interpretação de Cristo Jesus. Então, por isso que Cristo Jesus é tão revolucionário. Ele está dizendo, olha, como vocês devem amar? Como eu os amei. Vocês querem amar o seu próximo como a si mesmo? Então vocês amem como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora veja, o amor de Deus é uma marca histórica dentro do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus tem insistido com o povo, ame. Ame, ame, ame. Mas uma verdade é cabal aqui. Como nós somos difíceis de coração. Nós temos um exemplo hoje. Qual que é o nosso exemplo? Cristo Jesus. Como Cristo Jesus te amou? Vamos lá, eu estou ruim, já falei para vocês. Hoje a minha memória não está boa. Eu gostaria demais da ajuda de vocês. Como Cristo Jesus te amou? Como Cristo Jesus te amou?
Cristo Jesus te amou te mandando um buquê de flores no dia do seu aniversário. E você chama isso de amor. Como Cristo Jesus te amou? Na cruz. Como que você deve amar o seu próximo? Eu estou perguntando. Porque não fui eu que disse. João, abre sua Bíblia aí. Confere comigo. Abre sua Bíblia e confere comigo. Você de casa, abre sua Bíblia e vê se eu estou errado. João, capítulo 13, versos 34 e 35. Talvez a minha tradução esteja errada. Amem, um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Vou te dar o exemplo agora. Como você deve amar uns aos outros? Quem está falando com você é Cristo Jesus. Você deve amar o seu próximo como eu te amei. A pergunta então passa a ser agora, para você interpretar o texto bíblico. Como Cristo Jesus te amou? Indo para a cruz. Resposta: como você ama o seu próximo? Como que você ama o seu próximo? Não tenha medo de falar. Indo para a cruz. Indo até as últimas consequências. Não estou dizendo que você vai para a cruz salvar o pecado do seu próximo. Não é isso. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. O que está em jogo aqui são as últimas consequências. Jesus Cristo descartou alguém? Jesus Cristo deixou de amar alguém? Naquela cruz, Cristo Jesus morreu por quem? Por todos. Naquela cruz, Cristo Jesus morreu por aqueles que o amavam e por aqueles que o odiavam. É lógico que naquela cruz existem efeitos diferentes. Existem efeitos diferentes. Para aqueles que amavam Cristo Jesus, ele morre e essas pessoas são abraçadas pela graça. Para aqueles que odiavam Cristo Jesus, ele morre por aquelas pessoas e essas pessoas são julgadas pela justiça de Deus. São realidades diferentes, mas Cristo Jesus, ele morre exatamente por quem? Por todos. Ele vai até as últimas consequências. E daí você está pensando em desistir do seu casamento. E daí você está pensando em desistir do seu filho. E daí você está pensando em desistir do seu amigo, porque o seu amigo não é tão legal quanto você achava que ele deveria ser com você. Ok, você está indo até as últimas consequências. Ah, pastor, mas eu serei um otário se eu for até as últimas consequências. Tá bom, Cristo Jesus então para você é um otário. Porque por você ele foi até as últimas consequências. E você vai me dizer que você é um cara 10. Você nunca pisou na bola com Deus. É isso mesmo que você está me dizendo? É isso mesmo que você está me dizendo? Vamos caminhar. Que o Juliano está dizendo que o meu tempo está acabando. Vamos lá. Amem-se uns aos outros. O amor de Deus é visto autenticamente em Jesus e nos seus discípulos. Desculpa, e nos seus seguidores, que também é discípulos. Verso 8 do capítulo 2 da primeira carta de João. No entanto, eu lhes escrevo este novo mandamento, o qual verdadeiramente nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e está brilhando a verdadeira luz. Veja só qual é o conceito desse texto. O amor não é novo. Não é tão antigo quanto Deus. Nós vemos isso em 1 João capítulo 4, verso de número 8. E enraizado na lei, como nós vimos em Levíticos capítulo 19. No entanto, é novo para nós na conversão e novo em nossa profundidade em Jesus. É novo como experiência autêntica, ênfase, expressão e resistência. Não é mais uma sombra,
Porque no passado esse amor era apenas uma sombra. Este amor agora nós podemos ver na pessoa de Cristo Jesus. Antigamente, aqueles que não viram Cristo Jesus, eles conheciam o amor simplesmente como uma sombra. Mas nós agora o vemos, nós o tocamos. Mas em Cristo Jesus é pleno, real e palpável. Então, é velho como o sol e novo como o amanhecer. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Por último, o amor de Deus expõe as trevas do ódio. E aqui, gente, eu gostaria de tomar 5 minutos seus, porque isso aqui é muito importante. Uma das coisas, está aqui o Guilherme, psicólogo, que talvez não me deixe mentir neste momento tão crucial da pregação. Uma das coisas que mais fere, não somente a pessoa que é atingida pelo ódio, mas aquele que também é o agente do ódio. É o próprio ódio. O ódio, ele somatiza não somente uma doença da alma, mas o ódio, ele somatiza a doença do corpo. Veja só o que o texto está dizendo. Verso de número 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, ele continua onde? Nas trevas. Ele não pertence a Deus, ele não pertence a Cristo, e a experiência dele é trevas. É isso que João está dizendo aqui aos seus discípulos. Quem ama seu irmão permanece na luz, ou seja, permanece em Cristo Jesus. E nele não há causa de tropeço. Veja só, uma afirmação negativa, verso 9, uma afirmação positiva, verso 10. Verso de número 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O ódio, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Ele anda onde? Ele anda nas trevas. Ele não sabe para onde ele vai. Porque a única coisa que ele vê são trevas. Porque ele está cego. O ódio cega as pessoas. Agora, em que sentido o ódio cega as pessoas? A pessoa que é tomada pelo ódio e pelo rancor, ela não consegue mais ver graça na vida. A pessoa que é tomada pelo ódio, pelo rancor, ela não consegue mais experimentar da graça na vida. Sabe por quê? Você vê tantas pessoas dentro de uma comunidade cristã que não se olham, que não se amam, que não conseguem perdoar, foram tomadas pelo ódio. Porque a pessoa que chega para mim e diz assim: Wellington, eu perdoo, mas não esqueço. Não esqueço o que essa pessoa fez para mim. Vamos voltar na lição anterior, só para eu ser chato com vocês. Como Jesus te amou.
na cruz, até as últimas consequências. Não é isso que vocês me disseram? Vocês me lembraram isso e vocês estão certos. Quero dizer que vocês são teologicamente ortodoxos. Olha que beleza. Provavelmente você vai entrar no céu. Mas veja só. Jesus, ele te amou até as últimas consequências, te perdoou naquela cruz, por todos os seus pecados, ele perdoou. E quando você peca novamente, ele se lembra do pecado que você cometeu? Ele lembra do seu pecado? Ele retribui o seu pecado como você merece? É assim que Cristo Jesus te perdoa? Então, porque você pecou, ele vai lá e fala: ah, Guilherme, seu menino mau. Seu menino mau, você pecou, agora eu vou te pisar, porque afinal de contas eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Cristo exaltado, estou à direita do Deus Todo-Poderoso, estou no trono, sou o leão e o cordeiro, agora você vai se ver comigo. Ou ele olha para você com graça e ele esquece dos seus pecados. Como que você deve amar o seu próximo? Como Cristo Jesus te amou. Você tem o exemplo. Uma forma de amor é perdão. Não é isso? Não, me ajuda, gente. Hoje de manhã eu dei tanta empolgação que acabou. Estou ficando velho. Ele te perdoou de todos os seus pecados e não lembra dos seus pecados. Agora, por que você, cara pálida, acha que tem o direito de ficar lembrando dos pecados das pessoas? Por que você acha o direito que você tem de perdoar, mas não esquecer? Quem te deu esse poder? Então, deixa eu te dar uma lição hoje, muito importante. Nós estamos hoje diante da mesa da reconciliação. Sabe o que isso significa? Teologicamente, deixa eu ver se eu consigo me desvencilhar dos fios. Consegui. Sabe o que isso significa teologicamente para você? Você está diante da mesa do perdão. Essa mesa é a mesa do perdão. É a mesa da reconciliação. É a mesa da nova aliança, do sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz por mim e por você. Olha só diante do que nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, para uma das suas igrejas, a igreja de Corinto, ele vai ensinar o seguinte: aquele que come do pão e bebe do vinho, sem discernir, sem a consciência devida de quem ele é, do corpo de Cristo, da verdade do Evangelho, ele come e bebe juízo para si. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Se você come desse pão, se você bebe desse vinho, e você não está disposto a amar o seu irmão como Cristo Jesus amou você, você come e bebe juízo para si. Quero te convidar a um movimento hoje de contrição. Você não acha que você precisa pedir perdão? Pela falta de perdão que você não libera para o seu próximo? Você não acha que você precisa pedir ajuda para Deus? Para perdoar aquele que te ofendeu? Aquele que te abandonou? Aquele que te feriu? Você não acha que está nesse momento aqui, diante da mesa, de fazer isso?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então esse é o momento de reconciliação. Paulo vai dizer que em Cristo Jesus, Deus reconciliou consigo o quê? Todas as coisas. Por isso que nós temos o pão e o vinho. O pão e o vinho são a reconciliação de todas as coisas. Seu desafio para a sua casa. Quando você chegar em casa e você lembrar da pessoa que você precisa perdoar, ligue para ela e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Mesmo que ela não saiba pelo que você está perdoando. Mas diga isso. Libere o perdão. Senhor, muito obrigado por esse tempo de reflexão, mas muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, que serve para discernir, ó Deus, tudo aquilo que passa no nosso coração, na nossa mente, que nos ajuda, Deus, a discernir as nossas intenções. E ao discernir as nossas intenções, ó Deus, nós podemos nos voltar para o Senhor, confessar os nossos erros. Quantas vezes vivemos relacionamentos fragmentados, porque nós não conseguimos perdoar as pessoas. São relacionamentos parciais, frágeis, sem profundidade. Quero te pedir, Pai, que agora, através da ação do Teu Santo Espírito, haja reconciliação nas famílias da nossa comunidade. Haja transformação, ó Deus, nos nossos corações. Haja perdão entre os irmãos. Porque é isso que o texto bíblico nos ensina. É essa graça que nós devemos esperar do Senhor. E é essa graça que nós devemos expressar às pessoas. Nos ajuda, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nos dá a perspectiva eterna, para que possamos, ó Deus, testemunhar na terra daquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. Nós não podemos somente guardar a Tua palavra. Nós devemos, ó Deus, expressar, sermos testemunhas vivas da graça, do amor e da ação do Teu Santo Espírito. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, você tenha um excelente domingo, abençoado na graça e no amor de Cristo Jesus. Deus abençoe.